Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus a você que recebeu o comunicado dessa postagem desse mais novo vídeo da leitura da lição da revista Atitude. Você que por um acaso passando pelo o início do canal do YouTube viu essa propaganda e por curiosidade acabou clicando aí para ver. Essa aqui é a revista Atitude. Atitude é uma revista cristã que é utilizada pela primeira igreja batista na Praia de Ramos, voltada para o público jovem, tá certo? Então, se você está assistindo aí pela primeira vez, muito obrigado pela sua sintonia. Os que já são inscritos no canal e sabem das postagens recentes ou as antigas, muito obrigado também pela sua visualização, não deixando de clicar aí para dar o seu like, tá certo? Gostei. Quiser fazer algum comentário, fazer alguma alguma avaliação ou aquilo que você se sentir à vontade em fazer, não deixe de fazer, tá certo? Somos a primeira igreja batista na Praia de Ramos. O intuito de postar esse vídeo das lições da escola bíblica por causa do isolamento social, né? Temos pessoas que, por causa da idade ou por alguma outra situação, precisa ficar em casa, né? Então, a gente também, da Igreja Batista Praia de Ramos, entramos aí nesse fluxo, né? Nessa onda de gravar vídeos e postar nas redes sociais, tá certo? Então, a gente está aí nessa onda de jogar no YouTube, né, nas redes sociais, todas as postagens. A revista Atitude, a revista cristã, tem esse título aqui, estudo do Apocalipse de João. Lição desse domingo, 8 do 11, é lição 6, tá? Vou fazer uma oração nesse instante. Oramos todos. Deus, abençoe mais uma vez a leitura dessa lição. Todos quantos estão ao alcance desse vídeo, do áudio, seja atingidos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo e assim tocados, ó Pai, tenha plena e completa a percepção da leitura, daquilo que o Senhor deseja falar aos corações, não somente nessa manhã, mas ao longo dos estudos, daquilo que é postado nas redes sociais. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo, que cada vez mais seja luz e através do Seu Espírito Santo ilumine os corações, as mentes de todos aqueles que precisam, Deus, se achegar até o Senhor. No nome de Cristo Jesus, utilize, ó Deus, os Teus servos, ó Pai, que estão fazendo uso das redes sociais e que, acima de tudo, o Seu nome seja glorificado e mais pessoas entendam o plano de salvação do Seu Filho Jesus. No nome de Cristo Jesus eu te oro, abençoe essa lição, no nome de Jesus, amém. Lição 6, a visão do livro e dos selos. Texto base, né, dessa lição é Apocalipse capítulo 6 e o capítulo 7, tá? Texto áureo, Apocalipse 7, versículo 16 e 17. Você que ainda não pegou a sua Bíblia, tem até a sua revista aí, né, em mãos.
por favor, pegue. A lição desse domingo, a lição 6, tem como objetivo compreender o significado do sétimo selo e das 7 trombetas. 2. Identificar as características de manifestação do juízo divino. 3. Refletir sobre a esperança cristã da segunda vinda de Jesus. Então, temos aí esses propósitos. Vou pegar a Bíblia aqui para acompanhar junto com você, fazer junto com você essa lição, tá? Deixa eu tirar as coisas que estão. Apocalipse. Apocalipse fica no final da Bíblia. Apocalipse, capítulo 7, versículo 16 e 17. Vou pegar um. 16 e 17. Capítulo 7, versículos 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 7, versículo 16 e 17, como diz a revista aqui. Lendo a revista nesse instante, uma das cenas mais conhecidas do cinema dos anos 1980 se deu numa trilogia Guerra nas Estrelas, episódio 5, o Império Contra-Ataca. Durante o confronto feroz, o mocinho Luke Skywalker ouve do vilão Darth Vader: Luke, eu sou seu pai. A relação pai-filho sempre deu bons enredos para a literatura e o cinema. No mundo em que as relações nem sempre são como deveriam ser, muitas pessoas sentem a falta de um pai. Alguns nem sabem quem são seus pais. Outros não o conheceram. Nesse contexto, a revelação bíblica de que podemos ter um relacionamento com Deus como seus filhos é muito importante. A pergunta pela identidade dos filhos de Deus é o assunto a ser estudado nessa lição, página 37, virando a página 38, comentando o texto bíblico. O Apocalipse fala de dragões e mulheres gigantes, de bestas e águias, de anjos e livros comestíveis. Fala essencialmente de Jesus. É verdade, mas se concentra no Jesus glorificado, descrito como o Filho do Homem, ou o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Para falar de coisas dessa natureza, a linguagem do Cordeiro, do cotidiano, na linguagem do cotidiano, tem suas limitações. Como descrever a glorificação de Jesus de Nazaré? Como descrever o trono em que assenta o Deus Todo-Poderoso? Como descrever seres sobrenaturais que povoam os céus? Não temos nenhum objeto ou instituição humana em nossa realidade para descrever algo que extrapola o que é natural. Como falar dessas coisas? Precisamos recorrer aos símbolos e imagens que, pela analogia, querem explicar o que dificilmente pode ser explicado. João faz isso. O resultado é uma obra repleta de símbolos e narrativas simbólicas que precisam em vários momentos de ajuda do próprio autor para ser interpretada. Diante desse tipo de linguagem, não é sensato entender os símbolos do Apocalipse de forma objetiva
Isso acontece quando um leitor que vê os símbolos usados para descrever a experiência de João em coisas ou objetos reais. O cordeiro que João vê não é um cordeiro de verdade. É o mesmo Jesus que as igrejas aprenderam a adorar. A noiva do cordeiro não é uma pessoa, é uma cidade. Mais do que isso, é o povo de Deus que se encontra lá com seu Senhor no final dos tempos. Se alguém quiser ver uma noiva de verdade se casando com um cordeiro de verdade, não apenas se aproximará do divã de um psiquiatra, mas se afastará da mensagem que o apóstolo João queria deixar no Apocalipse. Com essa perspectiva, vamos nos aproximar do capítulo 7 do Apocalipse, para analisarmos quem são os filhos de Deus. Tá aí essa primeira leitura, né, essa primeira visão aí que o autor da revista, né, 6 deseja repassar para nós, né? Então devemos ver e perceber aí informações do Apocalipse, né? Nem sempre aquilo que está descrita deve ser entendida de forma categórica, né? São símbolos, são parábolas, são uma linguagem, né, que João, né, do Apocalipse tenta expressar para os leitores, não só da sua época, né, mas para a época de hoje. Então, deve ser compreendido, né, de uma forma muito singela, né, e de uma forma muito espiritual, de forma que tudo aquilo que é lido seja compreendido, né, do ponto de um Deus que deseja que todos se aproximem dele, não se afastem, nem imagine coisas que não deveriam ser encontradas ao ler o Apocalipse. Então, o autor da revista, né, dentro desse estudo, deseja que a gente, né, acima de tudo, cada vez mais se aproxime de Deus, né, e não de um divã, né, psiquiátrico ou qualquer outro tipo de situação indesejada, tá certo? Então, toda a leitura é feita, né, de um ponto de ser sentido, né? Muitas das vezes não pode ser entendido, mas deve ser sentido, deve ser compreendido do ponto de vista de Deus. Os filhos de Deus na terra, página 38. Os filhos de Deus na terra. Este capítulo de Apocalipse não está numa posição cronológica dentro da sequência dos atos escatológicos. Ele não segue em termos narrativos. O sexto selo, porque sua função nessa posição de visões é fazer uma pausa entre o sexto selo e o sétimo. Ele não faz parte nem de um nem de outro. Se olharmos para o restante do Apocalipse, voltaremos a encontrar a figura de 144 mil, selados por Deus no início do capítulo 14 de Apocalipse. Aí já entrando na página 39. Lá, inclusive, eles são até mais bem caracterizados do que nesse capítulo. O Apocalipse usou estratégia de pausas ou parênteses narrativo 2 vezes. A segunda ocorrência se dará entre a sexta e a sétima trombeta. Nessa primeira pausa da narrativa, o que encontramos é a descrição dos filhos de Deus, o povo do Senhor, o que acontece de duas maneiras. Na primeira parte do texto, na forma de 144 mil homens, os filhos protegidos na terra. Na segunda parte, uma grande multidão no céu. Os filhos são já mortos nos céus. Há um grande esforço em caracterizar maior do que em descrever ações ou eventos.
Veja como o texto gasta espaço para caracterizar os 144.000 com quase nenhuma ação narrativa em torno deles. Na parte inicial do capítulo 7, João descreve um anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus. Ele ordena que nenhum dano seja trazido sobre a terra, até que os servos de Deus sejam selados. Eles são 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. A natureza simbólica desse grupo pode ser notada principalmente pelo fato de que a lista de tribos apresentadas por João não é equivalente a qualquer outra conhecida do Antigo Testamento ou de tradições judaicas. Os 144.000 estão descritos como convocados para uma batalha. Eles foram chamados a se envolver em um confronto ao lado de Deus. Após o censo, foram selados, o que indica simbolicamente a pertença dos convocados. Eles são propriedade de Deus. Mas o capítulo 5 já havia esclarecido para nós que estes que foram comprados o foram de todos os cantos. Entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. Estes que aparecem selados aqui no capítulo 7 representam todos os crentes que caminham pela face da terra. São os filhos de Deus que vivem e testemunham enquanto aguardam a intervenção de Deus. A visão dos 144.000 indicado aquilo que Paulo chamou de selados com o Santo Espírito da promessa. O número 144.000 fornece um significativo elemento simbólico. Ele é o resultado de 12 vezes 12 vezes 1000, como se estivesse nos convidando a olhar para os filhos de Deus do Antigo Testamento, os 12 filhos de Jacó, e para os filhos de Deus do Novo Testamento, 12 apóstolos. E concluir que agora Deus não tem mais dois povos. Jesus reuniu os dois em um único povo. É este povo que João descreve na visão dos 144.000. Então, a gente vê aqui, entre a página 38 e 39, os filhos de Deus na terra, e João ele exemplifica o número 144.000, que são todos os escolhidos na face da terra. Aí num somatório entre 12 vezes 12 e vezes 1000, encontra-se 144.000. Então, mas a gente vê aí que Deus está de olho em toda a terra, e em toda a terra ele convida, chama e prepara pessoas para a batalha, para aquilo que ele deseja realizar dentro do seu plano de fazer com que o seu nome seja erguido, seja colocado em xeque. Então a gente vê que os filhos de Deus na terra são filhos de Deus, de forma que a gente entenda e compreenda que são os escolhidos de Deus, da parte de Deus. A gente sabe que aceitar a Jesus Cristo é parte daqueles que são escolhidos de Deus, e receber os seus mandamentos simboliza que aqueles que são chamados o ama, e aqueles que são chamados recebe Jesus Cristo, recebe seus mandamentos e guarda, não somente ama, mas compreende toda a vontade
do próprio Deus, né? Não é, pessoas aleatórias, mas são pessoas que, né, são chamadas, são convocadas a fazer com que o nome de Deus seja colocado aí acima de todos e qualquer pessoa. Então a gente sabe que, né, os 144 mil é essa visão que João tenta retratar, né, de uma maneira sucinta, né, em números, né, todos os escolhidos da parte de Deus. Deus, ele não é mesquinho, né, mas 144 mil é tipicamente simbólico. É muito mais do que isso, porque todo mundo, né, precisa da salvação de Deus. Então, virando a página aí, né, a multidão no céu. A seguir, João descreve uma grande multidão em pé do trono e do próprio Cordeiro, formada por pessoas de todas as tribos, povos e línguas, todos salvos por Jesus. Apocalipse 7, versículo 9 até o 17. A visão dos 144 mil e a multidão inumeráveis formam um paralelo com a descrição de Cristo como leão e como cordeiro, Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6. Antes, João ouve que o leão da tribo de Judá venceu, mas quando olha, vê o cordeiro ensanguentado. Em Apocalipse 7, ele ouve o número dos selados na terra, mas logo vê uma multidão inumerável no céu. A relação entre as duas imagens é a mesma do leão e do cordeiro. Se a primeira imagem remonta à antiga tradição judaica de precisar a força bélica dos seus exércitos, a segunda aponta para um conjunto de vitoriosos de todas as nações. Os 144 mil, número que pede uma leitura simbólica, representando os filhos de Deus que ainda lutam na terra, formam um grande grupo, mas ainda limitado. Nunca chegarão a ser a maioria da humanidade. Quando se olha para o céu, entretanto, o povo de Deus não pode mais ser contado. Seu número não pode ser calculado. Ele abraça agora todos os crentes que creram e já foram escolhidos para o espaço do trono de Deus. Dito de outra forma, os 144 mil seriam uma equivalente simbólica das igrejas na terra, enquanto a grande multidão seria o equivalente da igreja universal no céu. Então aí a multidão no céu, né? João descrevendo multidão diante do trono do próprio Cordeiro, né, formada por pessoas de todas as tribos, povos, língua, todos salvos por Jesus, tá? Todos salvos por Jesus. É o destaque, né, entre todas as leituras do Apocalipse. São pessoas salvas, né? E tem essa, mais uma vez, aí os 144 mil em destaque, né? Mas na verdade é um ato simbólico, né? A multidão que envolve, né, os escolhidos de Deus é algo, né, inumerável, né, que não se pode calcular, é algo que ultrapassa visão humana, porque Deus, né, categoricamente ultrapassa a visão humana. Então a multidão no céu é algo estrondoso, né, que não se pode contar. Então, mas nisso tudo, né, nessa visão geral, a ideia e a proposta de que todos sem exceção são salvos por Jesus, salvos por Jesus, tá? Então essa é a visão e o propósito do Apocalipse,
né, em dizer que, né, de tudo isso, Deus, Jesus e o Espírito Santo vai operar em toda a terra, atinge pessoas, homens, mulheres, crianças, e esses atingidos, né, alcançados, né, fazem parte, né, tanto na terra como no céu, da grande multidão, essa multidão que povoa o céu, essa multidão que está lá no livro da vida, que está lá descrito, né? Então, o convite, né, e a pregação da igreja em todo o mundo é que tenhamos, por meio de Jesus Cristo, né, que salva, o nome escrito no livro da vida. A primícia de povoar o céu, da multidão que está no céu, pessoas que aceitaram fielmente Jesus Cristo no coração e né, estarão, né, tanto nessa vida, né, quanto a vindoura no céu do próprio Deus. Lição e foco. Numa certa oportunidade, Elias se entristeceu por achar que era o único de sua terra que ainda servia a Deus. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o 18. Ele se abateu, tanto que fugiu para o deserto. A sensação de que estava sozinho abalou-o profundamente. Foi quando Deus revelou para ele que 7.000 ainda não havia dobrado os joelhos, né? Isso na página 41 da lição 6. Os filhos diante de Baal. Ainda tinha muito crente em Israel. Mesmo que os olhos de Elias não pudessem ver, esta mesma impressão eventualmente toma conta de nossos corações. Quanto mais lutamos, mais adversários aparecem. A iniquidade, a maldade, a corrupção se multiplicam, tanto que parece que não representamos nada ou significamos nada nesse contexto tão adversário. Nossas igrejas pregam continuamente a palavra, mas conseguimos tirar um das mãos dos traficantes. 10 outros aparecem no dia seguinte. É nesse momento que a revelação dos 144.000 pode calar bem fundo em nossos corações. Não estamos sozinhos, mesmo que nossos olhos não vejam. Temos muitos irmãos que lutam a mesma luta. E todos os cantos deste mundo. Deus tem filhos onde sequer imaginamos que Ele possa ter. Não estamos sozinhos nessa luta. E quando ela terminar na terra, nos encontraremos com uma multidão de irmãos nossos no céu. Para tomar uma atitude, o início do Evangelho de João apresentou a mensagem de que todos os que creem em Jesus foram feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Esta é uma das mais impactantes mensagens do Evangelho. Após a conversão, ingressamos numa nova família. Recebemos um Pai no céu e ganhamos milhares de irmãos na terra. Aí termina essa lição, capítulo 6. Né? Voltando um pouquinho aí, fazendo um contraponto aqui, tá? Todos quanto entendem, compreendem um pouco da Bíblia, sabe que a Bíblia ela é feita de livros, tá? A Bíblia, por si só, ela é um livro, né? Mas dentro desse livro existe tantos outros livros, que são um total de 66 livros para o grupo
cristão, tá? 66 livros dentro desse grande livro aqui, que é a Bíblia representada para os cristãos, tá? E dentro dos livros, né, por exemplo, Apocalipse, né, o que a gente está estudando, existem os capítulos. O Apocalipse tem 22 capítulos. Os capítulos são representados, vou pegar aqui para exemplificar, só para fazer uma didática. Tá? Vou pegar aqui o texto básico que a gente leu, só para a gente, você que ainda não é evangélico, você ainda que não é cristão, ainda não pegou a Bíblia para ler, né? Apocalipse é um livro, né, que está inserido dentro da Bíblia, né, formando aí 66 livros. Apocalipse é, né, categoricamente o 66, tá? O primeiro é Gênesis, né, e o final da Bíblia é Apocalipse. Então, formando aí 66 livros. Cada livro, né, no caso do Apocalipse, é dividido em capítulos, que são esses números maiores aqui, por exemplo, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, até o capítulo 22. Uns têm capítulos, né, maiores, né, tem mais capítulos, por exemplo, né, Jeremias é um dos livros da Bíblia que tem, né, mais de 50 capítulos, tipo esses daqui, ó, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Cada número, não sei se você consegue visualizar aí, por exemplo, número 2, número 3, número 4, esses são os versículos, tá? Ou, por exemplo, capítulo 7, versículo 2, tá? Então, esse linguajar é o tipicamente nosso dos evangélicos, tá? Quando você está aí nos assistindo através do YouTube, ou por acaso está na rádio, ou então por acaso está passando na rua e está ouvindo o som do microfone da igreja, alguém está falando lá, capítulo 7, versículo 2, tá? Então, o versículo 2 são essa divisão entre os capítulos. Então, vai do número 1 até o número 17, que são chamados versículos, tá? Então, o capítulo 7, do 1 até o versículo 17, né? Eu, né, tô lendo aqui o capítulo, a lição de número 6, aí eu tô falando, né, sobre a questão dos capítulos. Apocalipse, capítulo 6, capítulo 7, né? Talvez, né, quem é crente, né, quem já está já no caminho, já conhece, já sabe esse linguajar que é tipicamente nosso, né? Capítulo 7, versículo 16 e 17. Ou seja, né, é bom de vez em quando a gente explicar, porque às vezes não tem quem ensine. Então, só para fazer esse contraponto aí dentro dessa lição 6, né, a Bíblia dividida em 66 livros e cada livro tem os seus capítulos. Então, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de Apocalipse, tá? Versículo, aí vai 1, 3, 4 e assim sucessivamente, até fechar todo o grupo. Então, fica aí mais essa dica, né, esse ensinamento voltado aí para você que já está aí no caminho ou que está ainda se aproximando de Jesus Cristo, dessa característica da igreja na face da terra, tá? Então, que Deus, mais uma vez, né, através do seu Espírito Santo, ilumine a sua mente dentro daquilo que é preciso e que é possível na mente humana,
compreender sobre a sua própria palavra, a própria palavra de Deus, né? Essa forma, muitas das vezes enigmática, né, que na visão humana não se consegue compreender, mas a gente sabe que o Espírito Santo tem poder para iluminar toda a mente humana e fazer compreender, tá? Então, essa relação nossa de Deus como Pai e nós como seus filhos precisa cada vez mais, né, se aproximar aí, né, de uma melhor comunhão, para que, né, Ele, Deus Pai, enxergando seus filhos em toda a terra, sejamos todos nós escolhidos da parte dele, através de seu Filho Jesus, que nos cela como pessoas que o aceitaram, né, e fazem parte dessa grande multidão. Certo? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado por você estar aí acompanhando mais esse estudo da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos, certo? Nós estamos nesse intuito de fazer menção da Bíblia e dos estudos da revista através, né, das redes sociais, mas com todas as cautelas, né, e com todos os protocolos também já está sendo colocado em prática as reuniões normais, lógico, com um pouco menos de tempo, com um pouco menos de pessoas por causa do distanciamento social. Mas se você preferir, né, fica aí, né, atento àquilo que Deus está falando através dos seus servos nas redes sociais, tá? Se não, se Deus permite que você vá até os encontros presenciais, vá com Ele e esteja com Ele em todo o tempo, seguro, né, e protegido por Ele em todas as instâncias. Utilizando sempre a máscara, utilizando, se possível, álcool em gel particular, ou então no ambiente das igrejas também está sendo colocado em prática tudo aquilo que as políticas de segurança de saúde está sendo colocado em xeque aí para todas as pessoas. Deus abençoe você. Fazer mais uma oração e assim a gente se encerra aí esse mais novo estudo da lição da revista Atitude, voltado para o grupo jovem. Deus, todos aqueles que ouviram a leitura da tua palavra nessa manhã, e aí a educação retirada do Apocalipse, seja completamente levados a entender a tua vontade, entender aquilo que o Senhor deseja para essa época, para esse século. Que cada vez mais tenhamos entendimento da tua palavra, teu Espírito Santo nos iluminando a mente, o coração, o nosso interior, para que nada passe despercebido. Mas acima de tudo, ó Pai, que o convencimento de aceitar seu Filho Jesus seja notório, seja, né, algo para hoje, para agora, para esse momento. Que não se perca mais tempo em aceitar, em convidar Jesus para ser o Senhor, o centro das atenções na vida de cada um. No nome de Jesus eu oro, te peço, venha sobre todas as pessoas que estão ligadas nesse canal, logicamente também presencialmente nas reuniões da igreja. No nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Obrigado. Até o próximo vídeo.